Programa Entre Nós Mulheres, mais uma vez com você. Estamos hoje aqui muito felizes, porque estamos juntos outra vez. E para esse bate-papo gostoso, estão aqui minhas duas companheiras de programa, a Amanda Restrepo, bem-vinda, linda, maravilhosa, a nossa alegríssima, linda e maravilhosa Dorcas, seja bem-vinda. Oh, a honra é minha, gente. E o nosso tema hoje vai pegar fogo, prepare-se, mulher, porque vai direto em vocês. Nossa! Proteja a sua intimidade, vai doer, vai, Amanda? Eu não vou falar nada, não. Você sabia que expor sua intimidade, demais aí, sua intimidade, pode te enfraquecer, mulher? Ixi, demais, demais. Principalmente você que entrou no shape com o Ozempic. Linda! Esconde essas coxas. Vai pra praia, quer fazer um book. E aí nós vamos falar dentro desse tema, não exponha seu corpo. Nossa. Uau! Nos tempos de hoje vamos ser muito criticada, tem muita gente que não concorda, nós não estamos aqui para criticar você. Nós estamos falando como mulheres cristãs que vêm te dar uma sugestão, te dar dicas, né? Não exponha seu corpo. Como é que você está se vestindo, mulher? Como é que você está se apresentando? Porque antes que você fale alguma palavra, a maneira que você veste já está falando algo. Vocês concordam? Concordo, até porque a Romélia Mariano, que é uma querida que me veste há quase um século, ela fala pra mim assim, Dorcas, a roupa é fofoqueira. E é verdade. Ora, antes da gente chegar, a roupa já falou qual é a sua intenção. Se você tá indo num lugar e aquela roupa tá muito chamativa, muito decote, qual é a sua intenção? A sua real intenção? O inconsciente fala também, né? Eu acho interessante porque hoje tudo é relativizado, né? Então, não depende do seu gosto. Tem coisa que não depende do seu gosto. Então, hoje as pessoas estão tentando dizer que a verdade, ela não existe. Né? E existe sim, existe um certo e existe um errado. Existem estilos, óbvio que existem, mas existe o que é vulgar. E para uma mulher cristã não cabe ser vulgar. O que é ser vulgar, Amanda? É mostrar demais, é ser chamativa demais. Sensualizar demais. Porque assim, tem mulheres que às vezes estão de burca e conseguem sensualizar. Exatamente. Né? Então, além de uma maneira de se vestir, é uma maneira de se portar com as outras pessoas. Às vezes até ficar encostando demais no marido da outra, né? Então, assim, existe uma maneira que a gente precisa se portar. Existe um certo e existe um errado. E a gente tá aqui pra falar isso. Vai Eita. doer, eu disse. Vai doer muito, vai ser igual aquela faxina que a gente faz em casa, que tira os móveis do lugar até limpar a casa, depois os móveis ficam... Eu concordo sim, porque eu acho que começa tudo assim, eu tô me arrumando e qual que é o sentimento que eu tô, né? Eu quero estar bonita, né? Eu quero arrasar, mas depende do que é que você quer arrasar. Eu estou me vestindo para quê? Né? Então eu vou começar já com essa pergunta, né? Eu quando eu vou me arrumar, eu acho que cada uma de vocês pode falar, eu sempre tive no meu coração de ser uma mulher elegante. E eu tenho muito temor a Deus, né? Então eu quero estar elegante como eu me sinto elegante, né? Então às vezes o meu elegante nem é para o outro, mas o meu elegante, né? Eu quero estar bem arrumada. Então eu quero aparentar que eu sou realmente uma mulher de Deus também, que teme a Deus, eu não quero estar exposta. Eu quero honrar meu marido, eu quero honrar meus filhos. Os filhos também olham para os seus pais e querem ter orgulho dos seus pais, querem que seus pais lhe representem bem. Então, quando eu me arrumo, eu sempre estou pensando eu vou do jeito que eu gosto e eu vou agradar a Deus, eu vou agradar meu marido, meus filhos vão achar que eu estou bem, né? Eu não quero fazer feio. Então, esse é o sentimento que eu tenho. Né? Então eu vou estar sempre, mesmo que eu use uma blusinha com o braço de fora, ou eu ponho um vestidinho que não vai até lá embaixo, ou que eu use uma saia, ela vai ter uma medida, né, o qual eu vou me comportar numa sociedade que julga
sim, o que nós vestimos. E não é sobre a gente. Né? Então, isso que você está falando, qual que é o propósito? E o propósito nosso tem que sempre ser servir. E não adianta você falar assim, eu não quero ficar me arrumando o tempo inteiro. Não é sobre você. É sobre um filho que vai chegar na escola e tem vergonha da mãe. Né, sobre um marido que vai sair com uma mulher para jantar e ele tem orgulho de que essa mulher sabe se vestir para os lugares que ele vai ou aonde ele quer chegar. Né? Então, mas eu tô só aqui com a família bebendo uma cervejinha no churrasco de fim de semana. Sim, mas você não precisa ir com um short todo rasgado e aquelas blusas de político de antigamente, com o cabelo, né, todo feio. E nem com os peitos expostos, entendeu? Exatamente. Com transparência e excesso. Então, o que seu marido vai fazer? Tá expondo você? Para os outros lhe admirarem ou lhe desejarem? Colocando na vitrine. Ou você está se expondo para se sentir desejada, né? O que está atrás disso, né? Você não se sente que o seu marido lhe deseja? Qual que é essa carência, né? E nós não estamos falando aqui de luxo, não. Nós estamos falando de coerência do que nós vamos viver, do que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, na família que nós vivemos, no meio que nós vivemos. E é dentro disso, né, que eu quero questionar, porque existem, sabia, homens que gostam que as suas mulheres chamem a atenção. Você sabia que existe marido assim? Existe Eu acho marido absurdo. que querem colocar as mulheres na vitrine. Como eu consegui, como se fosse um troféu. Na verdade, ele tá apenas usando essa imagem da esposa, né? Para falar para os caras, olha, eu consegui. Mas a mulher é apenas um objeto. E aí, a gente pode usar essa desculpa para sensualizar? Quando, meu marido gosta da saia curta. E como que você faz? Aí, como você gosta? Você gosta de se ver como objeto? Que todo mundo olha? Ou você gosta de ser uma joia, né, guardada, né, os valores, os princípios? Eu falo que com o passar dos anos, a gente vai adquirindo maturidade. Né? A gente vai adquirindo graça através dos anos aí, mas como eu quero transmitir esses valores? Qual que é a mensagem que você quer passar com isso? E como eu tô sendo referência para os meus filhos? Quando a Amanda falou de filhos, eu lembrei. A minha mãe, ela foi política quando eu era criança. Minha mãe chegava na escola, gente, com as roupas de político. E aí, antigamente podia, né? As camisetas de político. E até hoje eu me arrumo. E todo evento que tinha na escola da minha filha, eu queria estar muito bem arrumada. Maquiada, arrumada. E aí a Ana Júlia, mãe, eu acho que você está exagerando. Então hoje, mas o meu marido é meu termômetro. Exagerou na produção. Menos, troca de roupa. Porque eu quero estar arrumada para eles. Eu quero que eles olhem e sentem orgulho. É minha mãe chegou, né? Então, assim, é nesse momento, eu não quero ser uma vergonha nem demais e também não desleixada também. Né? Gente, eu que acabei de ter filho, né? Assim, os 2 filhos que eu tive, eu passei essa fase de eu não quero mais nada que tem no meu guarda-roupa. Eu acho que é algo até que Deus põe na gente, é uma nova estação da vida. E com cada estação a gente se reinventa, né? Eu não digo assim, seja elegante. Depende, se você não gosta, né? Você é despojada, né? Quando eu tive o Benjamin, que foi meu primeiro filho, eu falei assim, eu contratei uma pessoa, porque eu falei, eu só sei ser elegante e executiva. Eu quero parecer uma mãe legal que consegue usar um tênis para ir no colégio, né? E tem mulheres fazendo o caminho inverso. Falam, nossa, eu só consigo usar tênis, eu queria ser elegante. Então, tudo é válido. O que não é válido é a gente ter vulgarizar, né? Ser vulgar, ser desleixada, porque não é sobre nós. Mais uma vez, não é sobre nós. É sobre a nossa família, sobre as pessoas que estão ao nosso redor e a bandeira que a gente carrega, que é Cristo. E quando a mulher chega e fala assim, olha, Deus se importa com o coração. Deus não é açougueiro? Já viu esse ditado por aí, Já, né? demais. O que importa é que Deus sabe como está meu coração. Mas a tua roupa está falando. Exato. O que você veste está passando uma mensagem. É coerente com o que realmente você está querendo? Então, assim, Deus se preocupa com o coração. Então, eu vou te dizer, está escrito. Corpo, alma e espírito que Deus se preocupa. Por quê? Porque você é morada, templo, habitação, casa do Espírito Santo. Então, como que essa pessoa que quer se dizer cristã, né? Porque todo mundo acha que é cristão. E não somos todos cristãos. Porque agora a moda é chique. Então, crente, assim, né? para ser cristão, você tem que ser imitador de Cristo.
Então, como que Cristo te vê quando você põe uma roupa curta, vulgar ou sensual? Ele aprova você? Então, assim, Deus se preocupa, assim, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. Porque você é a morada do Espírito Santo. Quem vai acreditar que você é imitadora de Cristo se vestindo vulgarmente? Quem vai acreditar que você é templo do Espírito Santo, morada, que o Espírito Santo de Deus habita em você? Porque a sua roupa fala, ninguém vai acreditar, nem Posso crer. falar? Posso falar? Gente, ostentar também não é legal, tá bom? Menos é mais. Menos é então, mais. quando você tá ali ostentando demais, Marca sabe? pra tudo Porque quanto é lado. agora também, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Ostentar, o que é o valor que você tá passando com isso? Que o dinheiro é mais importante. Que a sua confiança tá na marca. Que você só se sente bem se tiver igual às outras que tem ali, a bolsinha que tem um logo ali. Né? Então, não é. Sabe? Seja livre, seja comedido. Não só, mas vulgar é feio, ostentar demais também é. Eu concordo. 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 E lembrando aqui, nós estamos falando aqui de mulheres cristãs, casadas, solteiras, né? Você concorda? Sim. Mas eu sou solteira, você não precisa se vestir como a sua mãe, não. Você pode se vestir como solteira, mas só não seja vulgar, né? Só não seja excessivamente sensual. Você pode ser sensual de outra forma, né? E você não vai estar se mostrando aí. Você não pode ficar na vitrine assim? Até porque também os rapazes que estão ali escolhendo a moça, aquela moça que mostra demais, será que ele vai querer levá-la para casa? Pro altar? Não, para casa às vezes até quer. É verdade. Mas pro altar. Pro altar, que é o mais importante. Pro altar. Então, Pra assim, vida, né? Não fica chateada com a gente não, porque aqui a gente não está preconceituando a coisa. Nós estamos falando de dicas de mulheres cristãs e nós estamos falando segundo a palavra de Deus. E eu até acho assim que dependendo da sua criação, dependendo do seu ciclo social, né? Eu vejo muito assim, às vezes o personal, ele tem um corpo muito bonito e a maioria dos personagens, né, vão ali usar uma roupa mais, que marca mais, ou que mostra mais o corpo, porque precisa evidenciar o trabalho, etc. Né? Mas você perdeu, às vezes, o filtro, você perdeu uma referência, e para você tá normal. E a gente tá aqui pra falar, ei, peraí, sabe? Às vezes algo que a gente considera normal hoje, aos olhos do pai, não. Porque ele tem ciúmes da gente. Ele tem ciúmes do que você fala, com quem você anda. Ele tem ciúmes de você mostrar do seu corpo e alguém olhar pra você e pensar coisa ruim. E desejar. Ou desejar de outra forma. E às vezes a culpa não é sua, não é algo que você intencionalmente despertou em outra pessoa. Mas o Deus tem ciúmes de você. Sabe? Atente-se pra isso, se cuide, proteja a sua intimidade. Você é filha de Deus. E outra coisa, vocês acreditam que a roupa pode abrir e fechar portas pra gente? Com certeza. Com certeza. Você vai numa entrevista de emprego, você vai vestida com a roupa de academia? Não. Né? Mas tem gente que não tem essa coerência. Eu acho que, principalmente a juventude de hoje, né? Eu estava assistindo, acho que em alguma rede de comunicação, uma jovem, não, foi na rede social, uma jovem falando que ela estava indignada, porque criticaram na entrevista dela a calça comprida que ela estava usando. E ela mostrou. Tinha, eu acho, 60 rasgados de cada lado. Assim, aquelas coisas abertas, parará, parará. Então, assim, aí ela indignada. Então, eu fiquei pensando, gente, ela tem razão também, porque nunca ensinaram para ela. Então, modelo, ela assim, não é nem um modelo, não existe um modelo. Existe aquilo que não deve. Né? Então, aquela menina não tinha sido ensinada que, olha, quando você vai procurar um emprego, é claro que a sua aparência importa. Né? Então, ela não foi ensinada o oposto, né? A gente vive uma época de extremos. Mas a Bíblia diz que ela revela o caráter de Deus, e Deus é um Deus de excelência. Então, eu sou até extremamente crítica. Às vezes a pessoa tá ali com o esmalte meio mal feito e eu já não serve. Porque pensa, se a pessoa tá vindo fazer uma entrevista de emprego, supostamente aquele é o melhor dela. Né? Eu fui entrevistar uma vez uma pessoa que tava com o cabelo todo molhado, em qualquer lugar, pegou a câmera, abriu e, não, vou me entrevistar agora. Né? Eu até falei, gente,
Quem que você acha que eu sou? Do meu tempo que eu estive aqui, quer dizer, você não deu o mínimo valor para quem está te entrevistando, você não deu o mínimo valor para o que essa pessoa representa da empresa, né? Então, assim, é só isso que ela está comunicando. Só de a gente perceber como que essa pessoa vai vir para dentro da minha empresa, representar a minha marca, representar o meu produto. Então, não é sobre... ela tem muito dinheiro ou tem pouco dinheiro, né, que representa. Não, ela tem cuidado. Ela é uma pessoa de excelência. Ela acordou cedo para se arrumar. Ela fez o melhor que ela podia. Então, se o melhor dela é só isso, imagina o trabalho. Eu tive 2 experiências. Eu precisava fazer uma contratação por uma área comercial que, em todos os lugares, a maioria os vendedores são homens, né, na sua maioria. E eu estava procurando um coordenador na época. E eu fui fazer uma entrevista com uma certa pessoa e alguém me falou assim, essa pessoa é muito capacitada. A senhora vai achar alguma coisa estranha, mas ela é muito capacitada, eu não posso liberar sem que a senhora veja. E quando eu fui entrevistar a pessoa, ela tinha o excesso daquilo que ela acreditava. Então, assim, primeiro porque era muito espalhafatoso o rapaz. E ele foi para a entrevista com os óculos bem colorido, grandão. E eu imaginei como é que vai ser a equipe recebendo uma pessoa dessa para liderar, né? E para completar, ele amarrou um laço aqui, um lenço aqui no pescoço para fazer a entrevista. Os óculos grandes, o lenço aqui, e extremamente capacitado. O currículo, assim, um dos melhores que tinham. E eu fiquei chocada. E eu pensei, mandaram entrevistar porque queriam me assistir da minha reação. Como que eu ia ficar chocada? Eu estava chocada. Porque eu me colocava na reunião com os vendedores, entendeu? Imaginando assim, como que os vendedores iriam respeitar uma pessoa para falar com eles. Dar credibilidade com todo aquele aspecto aparente, entendeu? Aí eu fiquei... atendi, tudinho, aí depois a gente sentou e falou, o que vocês acharam, né? E todo mundo entrou na mesma concordância, né? Será um fracasso, porque ele não vai ser respeitado pela equipe. Então, a outra vez foi uma certa jovem já na rede social, e que a rede social dela, né? Ela toda de vestidinho muito mais comprido que esse meu, quase o tamanho da sua calça comprida na entrevista, tudinho, tal. E eu achei ela ótima. Né? E de repente, depois que eu tinha entrevistado 3, e eu gostei daquela moça, né? E aí o rapaz falou assim, a senhora já entrou na rede social dela? Eu falei, não. Então entre, eu vou sair um pouquinho, a senhora entra. E eu fui e entrei, né? Gente, ela estava linda de fio dental. Linda, não tinha um defeito. Se tivesse defeito, era na tripa, né, que estava escondida. E eu fiquei imaginando assim, gente, eu tô chocada, não porque ela estava de fio dental, mas porque toda a equipe de rede social já tinha visto. Então, toda vez que ela fosse trabalhar comigo em qualquer lugar que ela fosse, ia associar a imagem. Os meninos já iam olhar assim, é a fulana. Exatamente. Sabe, aí aquilo, eu fiquei com dó dela, de ela não ter a malícia de olhar o que ela estava, o que é que você, mulher, está colocando na rede social, falando de você, às vezes o que você não está pensando. E às vezes também tem, no casamento, principalmente no meio cristão, a gente vê muito, é uma parte pra gente, é uma reflexão, tá? Porque as pessoas acham que deixou de todos esses valores porque eu vou num casamento. Então, o vestido ele pode ter todos os tipos de decote porque eu vou num casamento, porque eu vou numa festa. E esquece disso, que imagem eu estou passando. Porque quando eu posto essa foto numa rede social, quem vai olhar essa foto vai imaginar quem realmente eu sou? Quem eu carrego? Agora você falou uma coisa que eu tenho vontade de falar. Irmãos que vão para os casamentos com os decotes abertos até aqui, ó, e as bolinhas ainda aqui de fora, apertando tudo aqui assim, ó. Aí eu falo, no casamento pode? Pois é. Toma rumo, irmã, converte. Né? Irmão, marido dessa irmã. Meu irmão, cadê a tua autoridade, né? De dizer. Eu acho que o marido cobre isso aí. Descobriu. Leva um E-Sharp. Tá evitando a briga. Aí eu tô falando das irmãs, né? Eu tô falando de irmã para irmã, porque eu posso, né? Porque a Bíblia diz que nós vamos nos julgar primeiro. Eu tenho lugar de fala. Né? Eu tenho lugar de fala. Então, assim, até onde, né? Mas o que nós estamos colocando hoje na rede social, né? Gente, olha,
Outro recado que eu queria dar, assim, pras pessoas. Você pode tirar foto do que você quiser. Não precisa postar tudo. Tudo, é verdade. Sabe, tem gente que posta tudo. Ai, o look do dia, o look da manhã, como eu acordei, como eu fui dormir. Acordei. A sua intimidade, ela é preciosa. Se você verdade. expor o que é mais precioso seu, o que resta? Então, assim, a gente acabou com aquela coisa assim, não, isso aqui é só pra família, isso aqui é só para os amigos íntimos. Não, tá tudo Todo mundo aberto, tá vendo, a casa tá aberta aberto. e você não sabe quem tá ali pra te julgar, sabe? Porque você sabe a sua história, mas você não sabe ali quem tá vendo e tá te julgando. E você tá abrindo porta pra quê? Pra essa pessoa pecar. Porque ela tá julgando, já é pecado. Ela tá falando coisa que ela não sabe, é pecado. Então você tá induzindo outra ao erro. E a Bíblia fala que a gente é responsável por isso também. E é tão forte isso, Amanda, porque esse proteger a intimidade, às vezes a gente quer... a rede social, ela abriu muita porta pra mim. E durante muito tempo eu trabalhei muito a rede social. Hoje eu não trabalho mais a rede social. Mas eu trabalhei muito a rede social. Eu lembro quando a minha filha fez 15 anos e a gente foi fazer os bastidores, né? Gravar e tal. E eu fui postando, todo lugar que ia, eu postando. No final do dia, vamos pra pizzaria, né? Naquele momento, o pessoal arrombou o carro e levou todos os equipamentos. Todos. O rombo foi grande. O bandido sabia o que ela estava fazendo naquele momento, porque ela postava toda hora, entendeu? Em tempo real. E cada local, em tempo real. Então, o que aconteceu? Foi um prejuízo de mais de 100 mil na época, mas ficou uma lição. Para que eu vou postar em rede social uma coisa que era uma intimidade que eu poderia ter postado? Um clipe pronto, né? Um clipe já feito, ou mostrado os bastidores sem ser em tempo real. Então, isso para mim foi uma lição. E eu acho que você que está em casa pode ganhar essa lição sem ter que passar o que eu passei, né? Guarde a sua intimidade da sua família, Guarde né? seus filhos, né? Então, momento, tudo que né? seu filho faz, tá ali a pessoa postando e colocando, a gente... A fragilidade. As pessoas esquecem que mundo que a gente tá vivendo, né? Não só de sequestro, mas pedofilia. Nossa, né? Tem tanta coisa séria hoje. Olha, e com a inteligência artificial, a gente não tem mais o domínio sobre essas imagens. E outra coisa, Amanda, as mães estão transformando, às vezes, suas filhas, né, em mulheres, crianças. Verdade. Então, elas começam a querer que as meninas vistam como elas estão vestindo, entendeu? E fica adultizando, né? Isso. As crianças. Então, assim, guarde a infância da sua filha, do seu filho. Né? Eu acho assim, que essas coisas também têm que ser preservadas. Será que tudo tem que ser público? Né? Então, assim, não vai perder... Realmente a gente sabe o que, de fato, a gente tem que colocar ali? Eu acho que se você não tem a resposta para essa pergunta... sabe, esse filtro, o que na minha vida eu posto e o que na minha vida não é para os outros saberem, você precisa parar. O que é íntimo? Sentar e falar, olha, eu acho que isso aqui não, isso aqui vai, isso aqui não. Se você não souber e se for tudo público, tá na hora de você parar e reavaliar. E pôr cerquinha na sua casa, né? E qual que é a imagem que você está passando de tudo isso, né? Será que essa imagem é positiva? Se você for sentar mesmo com seu marido e perguntar, o que você acha disso que eu postei? O que você acha? Eu acho que ele mesmo já vai começar a criticar. Acho que você não deveria ter posto isso. Acho que é aquilo. Você pôs demais. Deveria ter guardado. E às vezes fazer até as pessoas desejarem a sua família. Né? Desejarem contar demais que é muito bom. Fazer propaganda demais do pavão, né? O pavão é o marido, viu, mulheres? Né? Fazer propaganda demais. O pavão já veio enfeitado. Já viu quando ele abre as penas? Já tá bonito. Aí você fica lá querendo colocar mais uma coisa, dizer que ele é isso, que ele é aquilo, que é papapá. Para de enfeitar o pavão, de mostrar demais, fazer propaganda demais. Guarde a sua intimidade, guarde, preserve, entendeu? Olha a maneira que você está se expondo na maneira de vestir, olha o que você está vestindo para fotografar. Sim. Porque tem gente até que você fala assim, gente, a realidade da vida é uma e da rede social é outra, a maioria. Totalmente. Eu acho que é o último ponto, assim, de intimidade também, que a gente ainda não falou, é o que sai da nossa boca.
né, muitas pessoas pecam por querer falar demais. E a Bíblia mesmo dá, acho que Provérbios, metade de Provérbios é falando sobre o tolo, que fala muito. Então, pense bem nas suas opiniões. Nem sempre você precisa falar baseado nas suas emoções. Procura se informar. Ou então, se você não sabe, fala, eu não sei. Você não precisa pôr sua opinião sobre todos os assuntos, porque às vezes eu acho uma coisa feia, cafona, e aí a Dorcas aparece do meu lado achando aquilo maravilhoso. Cala a boca, né? Deixa, você vai ferir um amigo porque você poderia ter ficado quieto. Não, e falar é fácil. Se comunicar precisa ter sabedoria, temor de Deus e conhecimento. Porque as pessoas estão... a maioria das pessoas estão confundindo informação com conhecimento. Informação, tempo inteiro. Tempo inteiro. Conhecimento é você estudar, se aprofundar, pesquisar e saber dominar o assunto do que você está falando. Absorver. E, se possível, praticar. Então, quando a gente vai falar, a gente tem que saber do que está falando. Não ser apenas um canal de repetição. Ser uso, né? Tem um monte de gente aí que repete um monte de coisa e não sabe de nada. Parece robô, né? Parece um robozinho, né? Tá repetindo. Então, falar demais não quer dizer que você sabe conversar. Você tem que saber se comunicar, se expressar. Tem coisa, gente, pior para o marido, aí eu bato nas mulheres, do que uma esposa que não sabe conversar os assuntos aonde ele está. Então, como que é? O marido vai conversar com ela, aí ele já desiste porque ele está falando uma coisa, ela está entendendo outra. A mulher que fala mal do marido na frente de todo mundo, ou o marido fala mal da mulher e começa a lavar a roupa suja ali no meio da conversa. Constrange, né? Essa semana eu tive um almoço e eu e o Vanderlan ficamos constrangidos com o comentário que o marido fez, entendeu? Para a esposa. Assim, não teve filtro de fazer um comentário, deixou a gente constrangido. E realmente a gente chegou em casa, não precisava daquilo, não precisava. Então, gente, tem coisa que a gente tem que ter filtro, guardar nossa intimidade, guardar nossas opiniões. Se a sua opinião for boa, for uma crítica construtiva, ótimo, maravilhoso, mas se ela for destrutiva, fecha a boca, porque nós estamos nessa terra de passagem, mas para ser abençoadores, não para ser destruidores de pessoas. Com certeza. Construir pessoas, né? Então, falar tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, eu quero ser abençoadora. Não quero ser amaldiçoadora. E revela o que está aqui dentro. O que está dentro de você. Então, além do que a gente veste, que expõe também o que está aqui dentro, na hora que abre a boca também, tem que estar condizente. Então, não adianta você estar aí vestida santinha, abre a boca e fala bobeira. E só amaldiçoa a família, né? Só amaldiçoa o marido. Aí eu repito, está escrito. Adoro essa palavra, porque Jesus usou isso guerreando com Satanás. Está escrito. A boca fala do que o coração está cheio. Eita. A boca revela o seu interior. O que você fala revela seu caráter. Então vigia, porque às vezes você está achando que está abafando e você está sendo abafada por você mesmo. Então se guarde. Se guarde. Então proteja a sua intimidade. Vamos encerrar, Amanda? Porque hoje nós vamos... Eu não sei não, mas vai ter gente aí dizendo assim, ó. Já tem plaquinha ali, ó. Encerra aí, Amanda, Dorca, para eu finalizar. Encerro, gente. Olha, apesar de tudo, a gente tem que ter amor. A gente tem que ter amor com as pessoas. A gente tá aqui falando, não é para te criticar, não é só para tacar pedra, né? É porque a gente já passou por isso. Eu passei por isso, eu já passei tanta vergonha. E, sabe, é revelação do Espírito Santo. Então, seja humilde, seja amoroso, aprenda. Aprenda. Então, proteja a sua intimidade, né? Seja qual área da sua vida, se você tem que melhorar aí sua fala, se você tem que melhorar a sua roupa, aprenda com a gente, né? Como a Amanda falou, nós já erramos, nós já acertamos e nós estamos juntas aqui em construção para o melhor e para o reino. Isso não quer dizer que a gente não erre amanhã. Exatamente. Né? Então, às vezes, certeza. Você vestiu e falou, né? Não, a gente está aqui para, como a Dorca falou. A Dorca falou aí que nós estamos em construção. O programa acaba, mas a mudança começa agora, aí na sua casa. Como a Amanda comentou aqui, nós não estamos aqui para criticar você, nós estamos aqui para falar das coisas que são realidade, né? Que a gente passa, que você passe e que a gente quer que você cada dia tenha a oportunidade de crescer mais, e que você é especial e única para Deus. Jesus te ama muito
proteja a sua intimidade.